Pessoal, continuando então nosso tema, né, nosso assunto de orações subordinadas adjetivas, parte 2, questões aqui são relativamente fáceis. Eu trago três questões para dar uma pimentada aí na nossa bateria, que é a 7, a 9 e a 10ª, certo? Vamos trazer elementos, ingredientes a mais, ok? Mas para que você consiga estar melhor preparado quando cair essas questões aí. Vamos lá. Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra positivos. Então, sentido restritivo, aqui ele está dizendo que o que R e S significa o que? Restritivo sem vírgula. Então, oração restritiva é aquela oração que está sem a vírgula e, por sua vez, ela limita, ocorre uma limitação na oração. Por outro lado, a explicativa ela vai se apresentar agora de forma diferente da restritiva, então ela vai ser com vírgula e ela agora não vai limitar, ela vai o que? Totalizar. Então ela totaliza, ok? Então veja, o que ele está propondo? Ele está propondo colocar uma vírgula aqui, ela deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa, deixa de ser limitada ou delimitada e começa o que? Totalizar. Coloca todo no mesmo bolo, ou seja, alteraria sim o sentido. 7ª, a supressão da expressão que seja não prejudicaria o sentido original do parágrafo em que está inserida, mas lhe alteraria as relações morfossintáticas. Veja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para suprimir o que seja aqui. Vamos ver? No sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem desvios. Veja que aqui o que não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, eu vou ser o que? R, S, é o que? Uma restritiva. Uma restritiva, ela é sem a presença da vírgula, está o que? Limitando. Perfeito? Limita. Quem limita? A atuação. Qual a atuação? Não é qualquer atuação, é aquela que seja imaculada, certo? Aqui nós temos quem? Nosso amigo chamado de pronome relativo. Esse pronome relativo, ele está trazendo o que? Fazendo o papel da atuação, uma atuação. Então está fazendo o papel, o que? Está fazendo o papel de quem? De sujeito. Agora, uma atuação que seja quem aqui verbo de ligação está imaculada aqui, ó, junto com o verbo de ligação, casadinho com ele, nós temos quem? O predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, lembra? Casado com o verbo de ligação, nós temos então aí o predicativo do sujeito. Tá qualificando o sujeito, a atuação. Veja, quem está fazendo as vezes do sujeito é o que? Então, mas quem é quem ele está se referindo? A atuação, que ela seja o que? Imaculada. Então, eu estou trazendo o que? Predicativo do sujeito. Beleza. Agora, a outra situação que ele está falando. Quer falar assim, uma atuação imaculada. Veja que agora eu suprimi que seja. Então agora não tenho mais o que seja, não tenho mais o verbo de ligação, portanto eu não tenho mais o predicativo do sujeito. Se não tenho mais o predicativo do sujeito, isso daqui mudou a relação morfossintática do imaculada, mudou.
Agora ele passou a ser o que? Adjunto adnominal. Perfeito? Então, não altera, não prejudica o sentido original, mas altera a relação morfossintática. Perfeito? Perfeito. Deixa de ser predicativo do sujeito para ser adjunto adnominal. Questão show de bola. Oitava. O segmento que integra uma sociedade complexa e contraditória constitui uma oração de natureza restritiva. Só colocar aqui do ladinho R e S é o que? Restritiva, que são as 100 vírgulas. Ela está sem vírgula? Sim, então ela é uma restritiva. Perfeito. Sem problema. Questão 9. Olha que interessante essa questão aqui. Então lembrem que eu falei lá no início 7 a 9 e por fim a 10 são as questões diferenciadas aí. Veja, no trecho ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me parecia um pouco estranho. O elemento que introduz a oração de natureza restritiva intercalada por uma estrutura de valor adverbial. Então ele fala aqui: aceito o convite, ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. O que ele está me dizendo é que isso daqui está sem vírgula, que é o que é uma oração restritiva, portanto sem a presença da vírgula. Aí você olha e vê a presença da vírgula aqui, certo? Então eu não fiz questão de não falar isso, inclusive nem mesmo na teoria, para que chegasse aqui você sempre achasse ou nem se preocupasse com a vírgula. Você sabia que estava no perto do que. Mas quando se trata de oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula, vou colocar aqui, a vírgula vem antes do que. E aqui está o que? Depois do que. Então depois dá uma olhada nas questões que você já respondeu, e quando elas foram explicativas, ela foi antes. Aqui, se tivesse uma vírgula, é aqui que eu vou olhar para a questão para verificar se ela é explicativa ou restritiva. Se não tiver vírgula, sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. Então, mas sempre eu observo antes do que. É que ele colocou o que em um, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. Tem o que? Uma estrutura de valor adverbial intercalada, certo? Então, se eu colocar na ordem aqui, ele me leva a um restaurante que. Então ele me leva a um restaurante que me pareceu um pouco estranho. Agora eu coloco o que? Apesar de simpático. Ok? Então veja aqui, ó. Posso colocar vírgula aqui. Então, ó, veja que agora ficou na ordem direta. Ele me leva a um restaurante que me pareceu um pouco estranho. Veja que aqui, ó, que me pareceu um pouco estranho é o que? Tem natureza o que? Restritiva, certo? Então restritiva porque
um restaurante que me parecia um pouco estranho. Então ocorreu que limitação. Então limita. Então aqui, ó, restritiva, limita, ok? Então, novamente, introduz uma oração de natureza restritiva? Sim. Intercalada por uma estrutura de valor adverbial? Certamente. Beleza. Questão 10ª. Olha só outra questãozinha aqui, ó. A oração que, dotado, pragas, tal, até virtuais, é de natureza restritiva. Novamente, olha só. Aquele indivíduo que, dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de sistemas operacionais privados e de difusão de pragas virtuais. Aí nós lembramos que nós temos o R e o S, que é o que? Restritivo. Que a restritiva é o que? Sem a presença da vírgula. Aí você olha aqui a presença da vírgula e marca errado e erra a questão. Por quê? Eu preciso observar onde? Aqui, ó, antes do que. Então, observo antes do que. Se antes do que tiver vírgula, vai ser o que? Explicativa. Isso é uma vírgula, tá? Se não tiver nada, não tiver vírgula, vai ser o que? Restritivo. Então ele não tem vírgula, é natureza o que então? Restritiva. A questão está correta. Veja, quando nós falamos lá no início, ó, não tem, é o que? Restritiva. Agora teve, ó, antes do que, teve a presença da vírgula, portanto virou explicativo. Então nesse caso não tem nada aqui, ó. Aliás, aqui, beleza, não tem vírgula aqui, então realmente tem natureza restritiva. Show? Legal então. Um abraço e até a próxima.